O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 150. Que merda. Seong Ji-han, que raramente usava palavrões, não pôde evitar deixar escapar alguns quando viu a mensagem de derrota do jogo. Sua frustração era palpável. Em apenas 15 minutos, ele rompeu a formação 108 Arhat. Então por que a base já estava tomada? Ah, Sang Ji-han. SHH, o barulho do pão, acontece. Os comentaristas filtraram educadamente os palavrões de Seong Ji-han, mas o público já estava em chamas. Uau, essa partida é realmente atraente, LOL. Ele só disse uma palavra e está sendo um anjo, haha. Seong Ji-han foi o único que valeu a pena assistir quando rompeu a formação 108 Arhat. O resto estava apenas sendo derrotado unilateralmente. O que há com a seleção nacional? Eles não conseguem se controlar? Depois que o intenso confronto com a China chegou ao fim na quinta partida, o MVP deste jogo veio à mente. O MVP do quinto jogo é G Galeon. No primeiro e quarto jogos o MVP foi Seong Ji-han, e no segundo e quinto jogos foi G Galeon. No terceiro jogo do mapa trem, o MVP foi o torcedor chinês Jo Hyung. Então, hoje, Seong Ji-han e G Galeon estão empatados em número de prêmios de MVP nesta partida. Então, quem será o jogador do dia? Normalmente o jogador vem do time vencedor, mas temos algumas expectativas. O desempenho de Seong Ji-han hoje foi excelente. Porém, para surpresa dos comentaristas coreanos, G Galeon, o MVP do time vencedor, foi escolhido como jogador do dia. Ah, é bastante decepcionante. No entanto, Seong Ji-han liderou sozinho a equipe hoje. Parece que G Galeon levou o time à vitória no final, o que rendeu um bônus significativo. Ele desempenhou um papel significativo nos 5 jogos. O grande mago chinês, G Galeon, é realmente um jogador formidável. Retornando ao Battle.net Center coreano no chat do jogo, Seong Ji-han dirigiu-se à sala de análise de estratégia para revisar o replay da quinta partida. Ah, G Galeon, ele recebeu, Li, de novo? Para fazer a mesma adivinhação 3 vezes seguidas. Isso faz sentido em termos de probabilidade? Quando calculei, a probabilidade de tirar a mesma adivinhação 3 vezes seguidas é inferior a 0,2%. G Galeon desenhou a adivinhação, Li, 3 vezes seguidas. Assim que o jogo começou, ele lançou meteoros e usou com sucesso a sobreposição de 8 trigramas a cada 7 minutos, enviando meteoros de fogo 3 vezes no total. Cada vez, a base coreana foi destruída. Oh, os guerreiros coreanos estão se sacrificando para bloquear os meteoros. Estão todos morrendo. Eles não podem parar. Eles estão apenas sendo espancados unilateralmente. A seleção coreana, apanhada por uma chuva de meteoros de longo alcance, acabou morrendo. Se G Galeon não tivesse desenhado Li 3 vezes seguidas, eles poderiam ter sofrido mais alguns impactos de meteoros. Mas não havia como resistir ao poderoso feiticeiro que empilhou 7 gravetos apropriados para a chuva de meteoros, rompendo 0,2% probabilidade. Não sobrou nenhuma dignidade. Desculpe, Ji-han. O técnico No Young-jun pediu desculpas a Seong Ji-han, que assistia ao replay com uma expressão rígida. Achei que poderíamos aguentar 20 minutos, como você disse. Nunca esperei que 3 chuvas de meteoros acabassem com isso. Quem poderia prever desenhar Li 3 vezes? Aquele cara, durante a Liga Espacial, ele ficou em branco. Mas na partida da seleção nacional está pegando fogo. Seong Ji-han olhou para G Galeon, que foi escolhido como jogador de hoje, e pensou: se tivéssemos um jogador como ele, poderíamos ter vencido. Ele deu tudo de si como jogador solo, mas não conseguiu reverter completamente o jogo disputado até a quinta partida. Certamente, para aumentar a classificação da Battle.net da Coreia, eles precisavam de jogadores melhores para apoiá-lo. Devo esperar que Seo cresça. Considerando o poder que Yeon-seo demonstrou, ela poderia facilmente ter se tornado uma jogadora poderosa em sua vida passada. Além disso, ela ganhou uma nova classe de evolução, Void Archer, então havia mais esperança. De qualquer forma, será difícil entrar na Liga dos Campeões nesta temporada. No segundo semestre de 2020, a seleção coreana vinha perdendo continuamente desde o início da temporada. Mesmo que continuasse vencendo a partir do jogo seguinte, seria um desafio garantir uma vaga entre os 2 primeiros colocados da Liga 2, onde foi concedida a qualificação para a Liga dos Campeões. Se tivessem vencido o jogo de hoje, poderia haver algumas possibilidades a considerar. Mas com a derrota contra a China, toda a esperança para esta temporada desapareceu. Naquele momento, chegou uma mensagem, Seong Ji-han. O líder da equipe Archer, Ha Yeon-jo, se aproximou com uma expressão severa. Sinto muito por hoje, eu decepcionei você. Não há nada que você pudesse ter feito. A equipe de arqueiros não é muito compatível com a habilidade de suporte do dragão dourado que eles usaram. Não importa o quão bem o dragão dourado possa bloquear flechas, não há desculpa para não matar. Outro dia, Jo Hyung não era tão forte. Eu senti profundamente minhas próprias deficiências. Jo Hyung, com o presente de grau SSS, Golden Dragon Summon. Até recentemente, ela era subvalorizada,
já que suas habilidades de controle do dragão dourado eram consideradas insuficientes para garantir sua classificação SSS. No entanto, o controle do dragão dourado de hoje foi muito oportuno, bloqueando com sucesso a maioria dos tiros de atirador de elite de Hyeonjou. Então, o que quero dizer é: há espaço na guilda da Egg. Sim, com a saída dos jogadores chineses, há espaço. Posso me juntar, quero crescer mais. Talvez devido à grande impotência que sentiu nesta partida, Hyeonjou, a jogadora de mais alto nível entre os coreanos no momento, expressou um forte desejo de continuar seu crescimento. É por causa desse jogo, não é? Bem, sempre há espaço para você na guilda. Seong Ji-han olhou brevemente em volta. Quase não restavam jogadores na sala de análise de poder do Battle.net Center. Eles não estão planejando revisar e analisar o jogo? Além disso, entre os cerca de 10 jogadores restantes, não havia jogadores guerreiros e todos pertenciam à classificação mais baixa. Parece que os jogadores que precisam de melhorias nem se importam. Devo me concentrar em apoiar os jogadores que estão dispostos a se esforçar. Ele decidiu incentivar jogadores como Hyeonjou que demonstraram vontade de crescer ao invés de criar jogadores Warrior desmotivados. Tudo bem, vou reservar um lugar para você. Vou avisar o mestre da guilda. Sim, obrigado. Depois que Seong Ji-han e Hyeonjou conversaram, alguns jogadores da sala de análise se aproximaram hesitantes. Seong Ji-han, posso também entrar na guilda? Estes foram os jogadores que se inspiraram na derrota de hoje. Se havia algo a ser salvo da derrota de hoje, foram esses jogadores. Sim, você pode participar. Seong Ji-han sorriu levemente enquanto olhava em seus olhos determinados. Por outro lado, apesar da vitória, o clima do lado chinês não era particularmente bom. E Lee Hyong, como a formação 108 Arhat foi penetrada tão rapidamente? Ge Galeon, eleito o jogador do dia, olhou para Lee Hyong com olhos frios. Se ele não tivesse comprado 3 cartas, consecutivas, o curso do quinto jogo poderia ter sido virado de cabeça para baixo. Esse bastardo é um monstro. E Lee Hyong, que estava sentado em sua cadeira com a cabeça baixa, estremeceu. O relâmpago carmesim que perfurou seu peito o incapacitou completamente. Embora ele fosse quase invencível dentro da formação 108 Arhat. Mesmo que não houvesse números de status, a estranha sensação de ser perfurado ainda permanecia em seu corpo. Como devemos abordar o próximo jogo? Eu não tenho confiança. Esse cara vai se tornar mais forte que o Rei da Espada. Ao ver Lee Hyong, que estava desesperado, Ge Galeon cerrou os dentes. Shin Song e Lee Hyong, o segundo guerreiro do mundo e líder da China, estava longe de ser suficiente. Espero que Wang Lin cresça rapidamente. Wang Lin, que possuía o dom de grau SSS físico do demônio celestial, teve que crescer o mais rápido possível para substituir Lee Hyong. Pelo menos eu deveria colocar Wang Lin de volta na guilda de Seong Ji-han para senti-lo. Ge Galeon, que tinha uma influência considerável na Associação Popular diretamente afiliada ao governo chinês, pensava assim. Ele sabia que a Associação Popular havia retirado jogadores para descobrir a arte marcial de Seong Ji-han. Mas estava otimista de que o dinheiro poderia fazer com que Ji-han mudasse de ideia. Enquanto isso, no edifício Gates, nos Estados Unidos. O que isso significa? Você pode pensar nisso como, que porra é essa? Esse é o tipo de palavra que sai. Robert Gates tinha um intérprete coreano com ele e assistiu ao jogo inteiro do início ao fim. No idioma do jogo, a maior parte da conversa foi traduzida para o inglês. Mas ainda houve algumas discussões e bate-papos entre os jogadores que saíram em seus idiomas nativos quando o jogo terminou, então ele preparou o intérprete com antecedência. Seong Ji-han, ele é realmente um jogador insano. Um All Class. Ele tem classificação ouro. Mas tem esse tipo de poder. Devíamos tê-lo recrutado da última vez. Ele desejou ter feito uma oferta de 300 bilhões de won naquela época. Robert Gates lamentou muito suas ações. Naquele momento a porta se abriu e uma secretária entrou. Sofia vai para a Coreia do Sul novamente. Por quê? Parece que há rumores de que ela está em um relacionamento com Seong Ji-han. Como a partida da seleção acabou, ela disse que vai vê-lo. Robert franziu a testa. A princípio, ele pensou que as ações de Sofia se deviam simplesmente ao fato de ser fã de um guerreiro excepcional. Parece mais sério do que eu pensava. Ele estava começando a se preocupar com o fato de que, se as coisas continuassem assim, ela poderia até estabelecer raízes na guilda coreana. Para evitar tal situação, ele precisava trazer Seong Ji-han para os Estados Unidos. Depois de ver o nível da seleção sul-coreana hoje, ele pode ter mudado de ideia. A seleção sul-coreana, que vinha sofrendo apenas com o desempenho de Seong Ji-han, precisava de um forte apoio. Mesmo que um jogador estivesse no mais alto nível, sem uma equipe para apoiá-lo, ele não poderia reivindicar a posição de campeão. Depois do jogo de hoje, Seong Ji-han provavelmente teria muitas realizações. Robert Gates decidiu investir mais uma vez naquele jogador. Forneça um jato particular para Sofia. E quando você conhecer Seong Ji-han, conte essa história a ele. A que história você está se referindo?
Se ele se naturalizar como cidadão americano e ingressar na American First, diga a ele que darei a ele o cargo de mestre da guilda. O mestre da guilda? Sim, e transferirei pelo menos 10% da propriedade da guilda para ele. 10%? Você está falando sério? Sim. A maior guilda do mundo? American First. A propriedade desta guilda era de valor astronômico. Doar 10% disso para um único jogador? Seong Ji-han realmente valia tanto assim? Aos 10% e o mestre da guilda? Você tem certeza que quer que eu transmita essa mensagem? A secretária perguntou novamente só para ter certeza. Mas Robert Gates assentiu como se fosse óbvio. Comparado ao valor dele, isso é barato. Ele não podia se dar ao luxo de cometer o mesmo erro de antes. Robert estava apostando tudo para trazer Seong Ji-han para os Estados Unidos neste momento, especialmente após a derrota da Coreia do Sul. Dentro da limusine, saindo do Battle.net Center e voltando para o Sword Palace, Yeon-sea, que havia ficado com Seong Ji-han no Battle.net Center, checou seu telefone e sorriu. Tio, Sofia chegará em 2 dias. Por quê? Depois dos rumores de namoro, ela queria vir imediatamente. Eu disse a ela para vir depois que o jogo da seleção terminasse, mas ela insistiu em vir assim que acabasse. Ela não tem nada melhor para fazer? Tio, você é a prioridade número 1 dela, tio. Enquanto conversava com Sofia, ela de repente arregalou os olhos. Uau! Tio, ouvi dizer que o Sr. Robert está lhe oferecendo o cargo de American First Guild Master? Mestre da Guilda AF, o atual primeiro lugar no ranking mundial detém esse título, certo? Ji-han também parece um pouco chocado com a notícia. Exatamente, eu pensei que eles queriam dizer vice-mestre da guilda, mas não. É o mestre da guilda, e ainda por cima. Ficando animada e prestes a continuar suas palavras, Yeon-sea parou quando Seong Ji-han levou o dedo aos lábios dela. Um gesto para ela ficar quieta. Seong Ji-han olhou discretamente para a frente da limusine. Vamos discutir isso em casa. Está bem? Está bem. Desculpe, fiquei muito animado. Não, está bem. O motorista era afiliado à Associação Battle.net, então eles tinham que ser cautelosos com o que era discutido no carro. Principalmente quando se tratava de discussões sobre ofertas dos Estados Unidos, que provavelmente seriam reportadas diretamente à associação. Talvez eu possa usar essa situação a meu favor. Seong Ji-han pensou que, como a situação havia chegado a esse ponto, ele poderia muito bem tentar negociar